Estamos no ar. Graça e paz a todos. Daqui a pouquinho estaremos no ar, na 104.1. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Bendito, exaltado e glorificado. Agora não dá mais não. Deus é bom. Já mandou, foi o link. Cineide Maria, já a primeira entrando aqui no grupo. A partir de agora, programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Bom dia, shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. E possamos declarar que este é o dia que Deus fez, para que possamos nos alegrar nele. Estas verdades que você possa declarar sobre tua vida. E nós vamos fazer algumas confissões de fé em nome de Jesus. Jana, tu me ajuda aqui? Amém? Então declare assim, diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu posso reinar em vida. Eu posso reinar em vida. Através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Eu posso. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso expulsar demônios. Eu posso expulsar demônios. Eu posso ficar cheio do Espírito Santo. Eu posso ficar cheio do Espírito Santo. E eu posso desfrutar da presença santa de Deus. E eu posso desfrutar da presença santa de Deus. Eu posso orar pelos enfermos. Eu posso orar pelos enfermos. Eu posso amar e perdoar. Eu posso amar e perdoar. E eu posso ter a sabedoria de Deus. E eu posso ter a sabedoria de Deus. Eu posso dar frutos. Eu posso dar frutos. E eu posso multiplicar. E eu posso multiplicar. E eu posso viver em paz. E eu posso viver em paz. Com saúde. Com saúde. Livre de contaminações do mundo. Livres de contaminação do mundo. E eu posso ligar. E eu posso ligar. E desligar. E desligar. Coisas nos céus. Coisas no céu. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos ficar com estas. Amanhã nós vamos declarar outras confissões de fé, para que você possa ser acrescido naquilo que é a verdade que te liberta nesta manhã, neste dia que Deus fez, para que possamos nos alegrar nele. Nós vamos pedir orientação, Papai do Céu, nesse momento, para que possamos falar não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, eu vou convidar minha esposa nesse momento, para que ela possa orar, declarando que o Espírito Santo ele é mais do que bem-vindo neste momento. E no teu lar também, aonde quer que você esteja, o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, Jana? Amém. Tempo de oração. Paizinho querido, neste dia eu declaro um dia de milagres, de portas abertas, de restituição. Declaramos Efatá no ouvido do teu povo, que essa palavra traga paz, traga vida, libertação, cura, e que o Espírito Santo seja bem-vindo em nosso meio, que use teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Abra seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço, aqueles que estão nos vendo pelo Facebook Ministério Palavras da Fé, possa compartilhar essa live com quem você ama e ser um divulgador, uma atalaia de Deus. E você também que está ouvindo pela rádio, você possa comunicar a alguém, olha, tem um programa na rádio agora, que é da Palavras da Fé, palavras que geram vida, e possamos ser abençoados nessa manhã com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Antes de falar aquilo que nós vamos ministrar, eu quero trazer um texto da Bíblia Sagrada, falando sobre aquilo que é como a soberania de Deus e a lei da semeadura. E a Bíblia diz que em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Amados, aqui está uma lei da semeadura. Se o meu povo me buscar, se converter, aquele que se chama, aquele que tem um momento de mudança de vida. Muitas vezes estamos semeando somente pela carne. Quando Deus quer agir em nossa vida, não vai ser da nossa maneira, mas da maneira de Deus, porque Ele é soberano. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ou agindo eu, quem impedirá? Vemos que a soberania de Deus, ela não é uma forma volátil, que ora é uma coisa, ora é outra. Não, ela é soberana, ela é implacável, ela não tem como mudar. E nisso, a nossa fé e obediência e gratidão vai atrair a ação de Deus sobre nossas vidas. Se nós fizermos o que é certo, é lógico que Deus vai também nos recompensar com a nossa forma de agir, a forma de crer. Se queremos receber as bênçãos gloriosas de Deus, nós precisamos ter pelo menos um mínimo de ideia como Deus age de uma maneira sobre nossas vidas. Deus age de maneira incompreensível aos nossos olhos, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você que possa estar pensando nessa manhã: eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, eu vou tratar as pessoas assim, ou eu vou agir dessa maneira. E eu quero te dizer algo: veja, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem muito menos os nossos caminhos. A Bíblia diz em Isaías 55, verso 8, verso 9, os pensamentos não são os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus. E os seus caminhos não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Imagina aí, viu? Os céus é mais alto que a terra? Com certeza. Você não consegue tocá-lo, é muito alto, é de uma maneira infinita, né? E aí as pessoas querem ter o mesmo pensamento de Deus. Nós não iremos compreender nem o amor, muitas vezes a vontade e o querer de Deus, mas está sempre acima de nós, porque Deus é onisciente, onipotente. Ele é o grande eu sou, Ele é o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele é o nosso Jeová Rafá, é o Deus que cura. E tudo isso, se nós assimilarmos e compreendermos, nós iremos viver dias de céu sobre essa terra. Deus não é limitado ao tempo e ao espaço, e muito menos às circunstâncias. Deus, Ele é soberano. Deus está sentado em seu alto e sublime trono e de glória, e tem todas as coisas sujeitas a Ele. Ele tem um domínio de tudo. Mas Ele deixou sobre nós algo como a lei da semeadura. Muitas vezes as pessoas fazem algo e pensam que não vai ter recompensa. Em Gálatas, capítulo 6, verso 7 ao verso 10, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A primeira parte aqui fala que se o homem semeia da sua própria carne, da sua carne colherá. Então, existe um resultado para a semeadura da carne. E eu peço nesse momento que você possa dizer assim, diga: eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. O resultado de uma semeadura da carne, muitas vezes, é semear avareza. E essa forma de você ser avarento em algumas coisas, o livro de Ageu, capítulo 1, verso 6, vai trazer umas verdades. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não para se embriagar. Tem roupa, porém, eles não chegam para o proteger do frio. E o salário que trabalhou, recebe e não dá para nada. Amados, como é que alguém tem as coisas e ao mesmo tempo não dá para nada? Porque tudo que há na vida de um homem pode ser avareza,
pode ser o amor ao dinheiro. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, dizem que a forma de você dizer que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Uma pessoa se torna avarenta porque ela dá mais lugar às coisas materiais do que às coisas que são reais. Aquilo que Deus fez, o homem. Nós vemos que muitos de nós estamos apegados somente àquilo que vemos, àquilo que sentimos. Nos tornamos avarentos, muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, ajude tal pessoa, e naquele momento você trava, você não ajuda nada, está passando por aqui e dali, e a gente tem que fazer o bem. Principalmente aos nossos que são da família da fé. E muitas vezes nós desfalecemos antes do tempo, ou nos entristecemos e deixamos de colher aquilo que plantamos algum dia. Existe algo que muitas pessoas chegam para mim, pastor, porque as coisas ruins acontecem tão rápido e as coisas que nós fazemos demora para acontecer algo de bom? Porque são frutos bons. Você vê que todo fruto passa por um tempo de maturidade, um tempo de germinar, crescer, florescer e dar frutos. E o interessante, quando ele dá frutos, ele não dá somente um fruto, são vários frutos. Então aquilo que você tem como bondade, fidelidade, gratidão, generosidade, como o próprio Salomão diz que a alma generosa prosperará. Então alguém que é generoso não é avarento. Alguém que é generoso, ele tem um coração aberto para ajudar. Não tocando trombeta, que a mão direita dê, que a esquerda não vê. Não precisa estar dizendo que você faz ou deixa de fazer. Mas nosso Pai Celestial, Ele sonda, Ele conhece os nossos corações. Quando nós somos generosos, na nossa casa não falta. Nós temos sempre abundância. Algo que você precisa crer, colocar em prática. Não seja somente ouvinte, mas praticante. Porque muitas vezes a gente é ouvinte, mas não coloca em prática e a gente se engana. Porque a lei da semeadura, só vai acontecer algo na tua vida, como semeadura, quando você lançar sementes. Ah, pastor, mas já fiz isso. Tem sementes que caem no terreno fértil, mas tem terreno que cai no caminho, são pisados. Tem terreno que cai entre os pedregais, não tem nutrientes. Tem sementes que caem entre os espinhos, vão sufocar. Mas existe uma semente que vai cair numa boa terra. Então, nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas. E depois de muitos dias nós vamos ver. Então, é fazer com o coração quebrantado. É aquilo que a empatia, meu filho gosta muito de dizer isso, meu filho Felipe, ele diz assim, pai, tem empatia, se coloca no lugar da pessoa. E eu estou aprendendo, ninguém aqui é sábio de tudo. E muitas vezes eu quero agir de uma maneira, meu filho diz, pai, tem empatia. E isso você tem que ter. Alguém está passando por uma necessidade. Seu coração foi tocado naquele momento. Ajude, seja generoso, não seja avarento. Muitas vezes, eu poderia até falar mais sobre esse assunto, mas tem muitas coisas que nós temos que trabalhar aqui hoje, para que a gente possa não semear mais com a carne, mas teremos que semear com o Espírito, e isso nós vamos falar amanhã. Mas hoje, veja, semear soberba, você vai colher contenda, você vai colher contenda. A pessoa soberba, altiva, orgulhosa, prepotente, arrogante, essa pessoa, ela só vai ter contenda na vida dele. Provérbios capítulo 13, verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, que o orgulhoso só traz briga, ou só atrai briga. É mais sábio pedir conselhos. O orgulhoso, ele não tem lugar de paz em lugar nenhum. E nós sabemos que nós somos pais. Nós temos o príncipe da paz, que é Cristo Jesus. Então, toda forma de orgulho vai nos tirar no jardim. Toda forma de orgulho, de soberba, vai fazer com que você fique solitário. Amados, não semeie mais na carne, mas semeie no Espírito. Ah, pastor, eu quero semear no Espírito, me ensine, mas precisamos passar por algumas coisas aqui até chegar lá. Outras pessoas, por semearem pela carne, estão semeando infidelidade. E essa forma de infidelidade vai colher traição. Nunca pense que você faça algo de infiel para alguém e aqui dali vai ficar impune. Todas as vezes que uma pessoa faz o mal para alguém, aquele mal volta para você. É a lei da semeadura. E muitas vezes nós vemos pessoas se levantando,
fazendo mal, fazendo obras malignas contra outras pessoas, pensando que aquilo dali nunca vai acontecer. E há uma forma de sentença: tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem faz para outra pessoa, seja em obras malignas, seja em ações, seja em palavras, ele vai receber em volta. E não é a mesma quantidade, é uma quantidade maior. E Salmo, capítulo 55, verso 12, diz assim, falando sobre infidelidade: não era um amigo que estava zombando de mim. Não era o inimigo, a Bíblia diz, né? Não era o inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. O verso 13. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade, íamos juntos adorar o povo, íamos juntos adorar com o povo no templo. Veja que aqui está falando de alguém que era religioso, alguém que estava andando sempre, compartilhando os seus ideais. E nesse momento a gente entende que a Bíblia nos ensina que aquele que vai levantar o calcanhar é o mais próximo. E nós temos que ter cuidado de nunca nos desabafar de maneira completa para alguém, para que você não se torne prisioneiro daquela pessoa. Você precisa confessar com Deus. Mateus capítulo 7, verso 7, isso é: tranca no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e ele em secreto te recompensará. Isso é fidelidade, mas a infidelidade é muitas vezes nós deixarmos de confiar em Deus, o autor e consumador da nossa vida, confiar no Espírito Santo e confiarmos com todo tipo de pessoas. Seja seletivo. Nem todo mundo, ou vou dizer mais claro, ninguém é digno de saber os teus problemas, porque não vão te ajudar. Mas é o Senhor nosso Deus, quando você se aproxima dele crendo que ele existe, ele se tornará galardoador para você, no nome de Jesus. E podemos entender também, através dessa palavra, quando eu me confesso a Deus, quando eu me converto, quando eu me arrependo a Deus, declaro situações que eu estou vivendo, o Senhor, ele é tão fidedigno, porque quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, pastor, o que eu vou confessar a uma pessoa que eu não vejo? Justamente porque você tem que crer que ele existe, ele se torna galardoador. Quando eu oro a Deus pedindo perdão, Senhor, eu errei, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso disso, você está se arrependendo, você está se convertendo, você está confessando, e o Senhor, ele vai ver em você um coração, como a Bíblia diz, né? Tranca no teu quarto, e teu pai que te vê, não é que te escuta, é que te vê. Ele vai ver o que está acontecendo dentro do teu coração. Se o que você está falando é verdadeiro, é genuíno, é puro, é sincero. E nisso, nós não vamos escolher a infidelidade de Deus, porque Deus é fiel. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu na minha vida, na tua vida. Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, mesmo eu sendo infiel, mas Deus permanece fiel. Vamos lá, um ponto e uma vírgula aí. Deus permanece fiel à sua palavra, mas não com quem é infiel. Mesmo que eu erre, Deus permanece fiel a mim. Negativo. Quando você entra em contenda com aquilo que é verdade, quando você deixa de santificar-se para viver a sua promiscuidade, quando você vive em pecado, Deus não se torna fiel a você. Muito pelo contrário, vai vir a justiça dele. Eu não estou colocando medo, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E essa forma de justiça, se eu ando em retidão, a justiça divina virá sobre minha vida. Deus não colocou esse tipo de justiça na minha vida, na tua vida, porque somos justiça de Deus aqui na terra, somos santos, santificados, para que a gente viva promiscuamente, de maneira alguma, ou tratando as pessoas levianamente. Não, precisamos ser fiéis também. Se alguém te conta alguma coisa, é você e ele. Se ele te confiou, seja homem, seja mulher, suficiente para poder dizer assim, eu vou guardar esse segredo, não. Eu vou ajudar você em oração. E muitas vezes alguém precisa de oração e quando alguém fala, pensar que não, todo o quarteirão já está sabendo. É onde você pensa que você confiava, que você tinha um repouso, que você tinha um refúgio, você perdeu.
Confia em Deus. Ele não falha. Ele não te abandona. Emanuel, Deus está conosco. Quando você crê, você verá a glória de Deus. Então, amados, veja que no verso 14 de Salmo 55 diz: conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Está falando de pessoas que pensam que há irmãos de maneira... Não confie, lhe digo, não confie em ninguém, mas confie em Deus. Lança sobre ele a tua ansiedade e ele tem cuidado de vós. Quantas pessoas têm semeado na carne somente para pessoas? Comece a reverter agora o teu quadro. Te tranca no teu quarto, fala para o teu pai em secreto, e ele em secreto que te vê vai recompensar, vai te dar galardão, vai te dar presença. Ele vai te ajudar dessa forma que você está passando. Mas, nesse momento, eu quero passar para mais uma coisa, que diz assim: a forma de semear na carne é semear na prostituição. Ele vai colher insensibilidade. Amados, muita gente pensa que faz as coisas às escondidas. Pelo contrário, nada e ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Há um texto bíblico que diz assim, que os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra. São como chamas de fogo. E Ele está passeando sobre a terra para se mostrar forte àqueles que precisam. E Deus está vendo, contemplando os bons, os maus, os justos e o ímpio. Então, muitas pessoas podem estar plantando prostituição. E veja o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. O que Deus quer de você é isto, que seja completamente dedicado a Ele e que fique livre da imoralidade. Nós vimos a programação que passou antes de mim aqui e falando sobre a prostituição. Veja, a internet é algo para você navegar e não para você naufragar. Interessante isso, porque muitas pessoas estão com o seu celular, seu tablet, seu computador e só tem pornografia, só tem imagens de sensualidade. E quanto mais você começa a ver aquilo dali, você se torna um viciado, um imoral, um pecaminoso, uma pessoa que não pode ver uma mulher vestida e já vê ela nua. E é muito sério o que eu vou falar, porque a Bíblia diz que Jesus falando que quando o homem olha para uma mulher e deseja no seu coração, ele já está em prostituição. Misericórdia, mas é a verdade. Então eu não devo semear na carne, porque eu vou colher insensibilidade. Eu vou ser uma pessoa que muitas vezes não sinto mais nada, me torno seco. É um viciado. Aquilo que o homem se torna viciado, você está indo de encontro com a primazia de Deus, porque Deus fez o homem para dominar e não para ser dominado. O homem que se prostra diante da prostituição, diante da lascívia, diante da forma de vídeos, de eróticos, de coisas, de cenas que vão trazer você para um contexto de imoral, como a palavra está dizendo. O Senhor quer que eu e você sejamos exclusivos dele. Somos criados para o louvor da glória de Deus e não para praticarmos as coisas erradas. Semear vai ter colheita. Quantas pessoas estão aí enganando a forma da fornicação? A forma da fornicação, quando jovens não casados ficam namorando e tendo suas relações sexuais. A prostituição, casados e com algo extra, algo que fique com encontros às sordinas. E isso vai trazer um prejuízo muito grande para você. Quantos hoje estão vivendo só, porque na sua mocidade lançaram tanta infidelidade e hoje não tem ninguém. Estão colhendo o que plantou. E muitas vezes as pessoas dizem, não, é Deus que fez isso. Não é Deus. De Deus não vem sombra, nem variação, não vem maldade. De Deus só vem o que é bom. Eu quero dizer para você que muitas vezes estamos transferindo a nossa responsabilidade de tudo que estamos vivendo, dizendo, foi Deus, e não é Deus. É o homem que planta, é o homem que colhe. É o homem que planta, é o homem que colhe. Mas quando o homem
ele começa a plantar pelo Espírito. Nós vamos ver isso amanhã. Você vai ver coisas que vão acontecer na tua vida. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E eu quero dizer outra coisa aqui, que muita gente pode estar semeando preguiça. Eita, tá aí deitado, em berço esplêndido. Oh, meu Deus, quantas pessoas não têm mais coragem de trabalhar? Vivem de uma maneira no mundo fantástico de Bob. O mundo fantástico de Bob. Só o que ele quer: pensar, dormir, ressonar, comer, deitar, se espreguiçar. A Bíblia diz assim, olha, Provérbios 19:15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acaba passando fome. Isso mesmo. Quantas pessoas hoje você procura uma pessoa para trabalhar, para capinar, para fazer alguma coisa, até uma limpeza, algo? Não querem trabalhar. Estão todos dominados por um sistema de ração, de cotas. E isso traz uma opressão tão grande na mente de uma pessoa que é trabalhadora. Porque quem é trabalhador já está acordado desde as 5, né? Acorda cedo, né? Vai dormir cedo, está trabalhando, tem as coisas. É aquele que chama cavador, é aquele que está sempre trabalhando, sempre procurando o que fazer. Mas hoje, misericórdia, meu Deus, você olha para as pessoas, às vezes não sabe nem fazer um café porque queima água, não sabe nem fritar um ovo, o ovo queima, não sabe lavar nem as roupas íntimas. Misericórdia. Pais e mães indolentes que estão fazendo seus filhos preguiçosos. Filhos que se acordam de 11 horas da manhã, meio-dia, e diz: mãe, está pronto o café. A mãe diz: não, meu filho, já é hora do almoço. As pessoas estão preguiçosas até de ler. Não leem a palavra, não meditam na palavra. São preguiçosas em todas as áreas. E isso é um espírito que vive dominando as pessoas. Pessoas que não querem mais trabalhar, mas querem ter o que as pessoas trabalham. E você tem que entender que isso é espiritual também. Há uma forma de letargia, que as pessoas são contaminadas, são começando, um vai influenciando os outros. E eu estou aqui para influenciar você, porque tudo que vem do teu suor é duradouro, ele vai durar, ele não vai estragar. Veja, um homem que trabalha tem suas coisas não quebradas, não faltadas, não riscadas, não com defeitos. Não, ele tem tudo certinho, porque ele trabalha do seu suor e vai durar. Roupa não vai se rasgar, sapato não vai se furar. Quando a gente trabalha, que dali é abençoado, você adquiriu, porque isso é a lei. Do homem vai comer do seu suor, ele vai ser mantido por aquilo que ele trabalha. Como é que alguém quer viver daquilo que não trabalha? A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, não coma. E o livro de Provérbios está dizendo: quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Pobreza, escassez, limitação. Tudo perdura, tudo dura quando é através do nosso suor, quando vem através dos nossos esforços. Pare de semear pela carne e comece a ser guiado pelo Espírito Santo. Seja sábio, e se houver falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não lança em rosto. E outra coisa que eu quero falar aqui: semeou isolamento, colherá solidão. Provérbios 18:11. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo veja bem, e é receoso, ele não aceita os bons conselhos. Vou repetir: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo, e isso ele não aceita nenhum conselho. Quantas pessoas hoje? Eu vi uma reportagem de uma atriz, ela dizendo que estava passando por algumas necessidades físicas, e na sua juventude ela não queria ter filhos, na sua idade já madura ela não queria ter filhos, e agora ela já está na velhice, doente, e não tem ninguém. Ela colheu isolamento, solidão. Quantos não querem mais se relacionar? Quantos não querem mais congregar? Olha, escuta agora, em nome de Jesus. Eu vou dar um exemplo natural para você poder entender o que eu vou falar. Tem gente que eu conheço que comprou aparelhos de musculação, de uma academia, uma bicicleta ergométrica.
comprou para poder treinar em casa. Me diga uma coisa, qual foi o dia que essa pessoa treinou lá? Só uma vez, no máximo. A mesma coisa. Pessoas estão dizendo, eu não vou mais congregar, eu vou congregar em casa. Amados, meu Deus, que seus ouvidos sejam abertos. Há uma cilada do inimigo para impedir que você voe. Quanto mais você pensa que você está fazendo certo, você está fazendo errado, porque o congregar, a Bíblia diz que na unidade, Deus ordena a bênção. E que você possa, nesta manhã, não semear mais na carne. E para alguém que está desigrejado, amados, isso não existe. Volte para a casa do Pai. E fazemos tudo isso sem perceber. Então vamos agora, finalizando, as pessoas que interagiram conosco nessa manhã, que as horas já estão passando, em nome de Jesus. Jana? Cineide, Karen Vaz, Zé Marques, Joel e Sandra, Nalva, Nilda e Ivanildo, Josilene, Márcia e Carlos, Joelma, Mirla. Eita, Mirla, lá na Santa Catarina. Lourdes, Janaína Presentes, Irmã Célia, Rita, Cícera, João Filho e Laininha, Irani, Maria Fabiana, Janaína Rafaela, Leiliane, Gilda, Adaleia, Gabriele, Edilene, Márcio e Bia, Silene e todos do Fabrico, Anderson Carvalho, André Felipe, Meu filho. Vanessa, Sandra, Clebson, Isabel, Maria Fabiana, Glauciene, Enio Rocha, Sueli, Maria de Lourdes, Josilene Barbosa e Aldineide. Amém, glória a Deus. Quero orar pela tua vida nessa manhã e logo mais à noite, 19h30, lá no Ministério Palavras da Fé, Palavras que Geram Vida, estaremos lá adorando, culto da doutrina, culto de doutrina para a família. Estaremos falando sobre cura, libertação, porque para isso que o Senhor nos ungiu, para libertar, para declarar vida, vista aos cegos e o ano aceitável do Senhor. Receba essa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Que a graça, Pai, o teu amor, que nos invade, que nos conforta e nos constrange, possa alcançar essas vidas, para que elas possam, Senhor, ter mudança de mentalidade, para não semear mais na carne, mas procurar semear no Espírito. Dá entendimento e sabedoria a todos, que nesta manhã de quarta-feira e neste dia, seja um dia de bênção, de paz, de prosperidade, de saúde divina, que haja sabedoria sobre esse povo, em o nome de Jesus. Quem crê diz, amém. Que a graça do Senhor nosso Deus e que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos, em nome do Pai que nos deu a vida, em o nome de Jesus que nos deu a vida eterna e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou milagre. E você? Até amanhã, querendo Deus em nome de Jesus.